Boa noite, pessoal. Nós vamos começar mais uma sessão integrada aqui da emergência, com apoio da Abramed. E hoje nós estamos aqui com o Luiz Augusto, que eu vou deixar ele se apresentar aí, porque o currículo dele é pesado. Vai lá, Luiz. Não é nada, quem Obrigada, dera. viu, Boa por se noite, apresentar. pessoal. Obrigado, eu, Nath. Boa noite, pessoal. Vou me apresentar então, né? Deixa eu ver se aqui está passando. Meu nome é Luiz Augusto, eu sou emergencista de formação, fiz residência de emergência na terceira turma da HT. Esse ano fui agraciado com o Fellow da Abramed, que é um título honorífico. Trabalho atualmente no Hospital da Unimed da Contorno, aqui em BH, que é a principal referência da Unimed. Estou lá todos os dias, sou diarista lá, e estou assumindo a coordenação do estágio de residentes lá no hospital também, na parte de emergências. Coordeno o internato de emergência da Unifenas BH, estou na Abramed, na diretoria expandida da Regional de Minas e nos cursos de ATLS, outros cursos de extensão, e estou cursando o MBA de Gestão de Saúde da FGV. Os meus contatos estão aqui embaixo, quem quiser fazer contato, meu e-mail e meu Instagram para ficar mais fácil. E nós vamos falar hoje de anafilaxia, né? Então é uma palavrinha mágica sozinha que traz um monte de coisa junto. De literatura, o que eu gostaria de recomendar? O Rosen, para quem está começando, então, quem for acadêmico, R1, não tiver muita experiência, eu acho que o livro é sempre o melhor caminho para começar. Então, quem não tiver ideia do que está acontecendo, começa pelo livro. Eu coloquei a nona edição porque é ela que tem em português, mas se tiver a 10, nunca leu sobre o assunto, é o melhor caminho. E depois, para se aprofundar, eu trouxe 3 guidelines que eu acho que são bem interessantes. Esse da Australasian, que é o de cima, ele é desse ano, é de 2023, então está bem atual, e eles compilaram todos os grandes estudos. No final tem alguns estudos que eu coloquei, mas eles já falam desses estudos, então eles resumem bem. Os links dos 3 estão nesses QR Codes aí. Todos são de acesso gratuito, então dá um print na tela. Quem quiser ler mais sobre o assunto, eu recomendo esses 3 guidelines, que são muito bons. E por que a gente fala de epidemiologia, de profilaxia, né? A epidemiologia, vocês vão ver que não é uma doença das mais comuns, mas também não é raríssima. Então, não é nem comuníssima, nem raríssima. Ela comete mais ou menos 50 a 100 pessoas a cada 100 mil habitantes por ano. Como é uma doença que não tem prevalência, né? É uma doença que ela se resolve rápido, então a gente só tem incidência. Mas o que é importante é que quando você pega essa incidência ao longo dos anos, a gente tem uma doença que é considerável. Aí vai depender muito de países, de culturas, principalmente por causa de alimento, de inseto, que são fatores relacionados à anafilaxia, mas ao longo da vida, até 5% das pessoas vão ter. Então, o guideline britânico, por exemplo, cita que na Inglaterra, 1 a cada 300 pessoas vai ter anafilaxia em algum momento da vida. Isso é bastante, isso é uma doença razoável. E das pessoas que tiverem, até a metade vai ter de novo, em algum momento da vida. Então, é uma doença que a gente tem que conhecer. Mas não é uma doença que mata tanto. Então, se você olhar, ó, são 0,17 a 0,96 mortes a cada milhão de habitantes por ano. A morte é rara, graças a Deus. E por que é importante falar disso? A literatura americana fala que lá isso causa 1.500 óbitos por ano, mas o mais importante para mim está aqui embaixo. 50% dos pacientes com anafilaxia não são diagnosticados da forma correta, são tratados como outra doença, e 80% dos pacientes não recebem o tratamento adequado, a primeira linha de tratamento. Isso é muito grave. Só 1 em cada 5 que vai ser tratado da forma que tem que ser. E o tratamento é super simples, vocês vão ver mais para frente. Então é importante a gente falar dessa aula por causa disso aqui, desses 80% que estão passando sem tratar. Isso nós estamos falando de mundo, então, a depender do serviço, vai ter mais ou menos. E o que é a anafilaxia? A anafilaxia é uma reação alérgica grave, mediada ou não por imunoglobulina do tipo E. Por que a gente fala isso? Antes, a gente separava em anafilaxia e reação anafilactoide. A anafilaxia era só a reação que era mediada por IgE. E reação anafilactoide era a reação alérgica aguda, que era mediada por qualquer outro caminho. Só que na prática, o tratamento é o mesmo. Então a gente para de falar em um ou outro e fala: ó, anafilaxia é uma reação alérgica grave, intensa e súbita, desencadeada por um alérgeno que eu posso conhecer ou não. Então, é uma alergia grave.
Os mecanismos para acontecer, quando ela é mediada por IgE, é principalmente degranulação de mastócito. Mas nos outros tipos de reação pode envolver histamina, prostaglandina, leucotriena, basófilo, outros imunomoduladores. Então, tem vários caminhos. Inclusive, tem algumas que a gente não acha caminho nenhum, que é a idiopática. A gente não sabe por que ela aconteceu, não sabe o mecanismo. Então, independente desse mecanismo, a gente chama reação alérgica grave e aguda de anafilaxia. O que pode agravar, o que pode causar uma anafilaxia? O principal fator de risco é a anafilaxia antes. Então, quem teve anafilaxia uma vez na vida tem que tomar cuidado o resto da vida. E o outro fator de risco importante é ter doença alérgica. Então, quem tem outras alergias, asma, rinite, urticária, tem alergia alimentar, tem uma chance maior de ter uma anafilaxia. E essa chance ela vai aumentando à medida que a pessoa se expõe. Então, se ela é alérgica a algum alérgeno específico, quanto mais ela se expõe, mais a chance dela ter uma anafilaxia, uma reação grave. Geralmente tem essa escadinha de gravidade. É mais comum em grupos mais frágeis, então grávidas, idosos, crianças, e ela pode ser agravada em algumas épocas do ano. A sazonalidade é importante, principalmente por causa de insetos e de alimentos. Então, tem épocas do ano que a gente sai mais, a gente se expõe mais à natureza, tem épocas do ano que a gente consome mais algum tipo de alimento. Isso é mais importante, principalmente em países não como o Brasil, em países que têm inverno muito rigoroso ou verão muito quente, que as pessoas realmente têm esse comportamento sazonal, mas algumas coisas podem agravar a anafilaxia. E aqui eu acho que tem um sinal de alarme importante que eu desconhecia até começar a ler sobre o assunto. Por exemplo, quem usa beta-bloqueador, quem usa IECA ou quem usa anti-inflamatório de forma regular, em geral, tanto porque dificulta o tratamento, no caso do beta-bloqueador, quanto porque mexe com aquelas cadeias inflamatórias. Então, quem usa esses remédios, em geral, tem reações mais graves. Então, foi picado por uma abelha, a anafilaxia dele vai ser mais grave. A entrada do alérgeno também está relacionada à gravidade. Então, quanto mais rápido aquilo chega no sangue, mais grave tende a ser. Infusão de medicamento venoso é a mais grave de inseto, vacina pode ser um pouco menos grave e alimentos em geral são mais tardios. E quais são os gatilhos? Isso também varia muito de população, por causa dos hábitos. O mais comum de todos é o gatilho alimentar. Se você for ver a estatística do mundo, o principal é esse aqui, ó, amendoim. Porque no mundo o amendoim é muito consumido. O brasileiro não é tanto do amendoim quanto os outros países, o americano consome muito, mas tem crescido aqui também. Tirando o amendoim, o que é comum de alimento? Todos os grãos, então soja, trigo, cevada, todos os alimentos que têm muito corante, bala, e fruto do mar não é tão incomum, no Brasil a gente tem bastante, a gente tem muito litoral, mas os principais no mundo realmente são grãos. Não identificado é muito comum de acontecer, até um terço dos casos a gente não vai achar nenhum alérgeno. Insetos são bem comuns, principalmente para quem tem um comportamento mais de ir para a natureza. Então, abelha, vespa, marimbondo também são causas muito comuns. Medicamentos, a gente vai ver nos slides mais para frente, que numa faixa etária ele é mais importante, principalmente medicamentos injetáveis, e dentro eles, nós vamos falar no próximo slide quais são os mais comuns, látex, aeroalérgenos, e aí vem uma miríade de coisas. Mas guardar na cabeça alimento, inseto e medicamento, são os mais comuns. De medicamento, o mais comum de todos é antibiótico, principalmente penicilinas e cefalosporinas, mas também pode ser causado por IECA ou qualquer outro remédio, principalmente se injetáveis. E aqui é bem interessante, isso aqui está naquele guideline britânico que eu coloquei, que ele coloca, de acordo com a faixa etária, o número de hospitalizações e as mortes, os casos fatais de anafilaxia. Então, olha que curioso. As internações por anafilaxia, em geral, são mais causadas por alimentos, principalmente no começo da vida. À medida que as pessoas envelhecem, o remédio passa, a heterogênica vai passar. Então, tanto látex quanto remédio. Por quê? Porque a pessoa mais velha vai mais no hospital. Então, é óbvio que ela vai ter uma incidência maior. Agora, a fatalidade é curioso. A alimentar, ela cai muito mais rápido. A medicamentosa, ela passa muito mais cedo. Aqui ela foi passada em torno dos 50 anos, aqui ela já equiparou com 30. De 30 para frente, os remédios passam a ser a principal causa de morte. Isso é importante para a gente dentro do hospital.
Saber que reações graves, em geral, estão relacionadas com remédio. E olha esse aqui, esse gráfico também está nesse mesmo guideline no britânico, ele é bem interessante. Ele coloca aqui o número de mortes e o tempo de evolução do paciente até ele ter a primeira parada dele. Então, ó, o paciente que parou mais rápido, menos que 1 minuto, 1 a 2 minutos, aqui até 20 minutos, que foi onde virou, geralmente foi por medicamento injetado. Então, as causas de anafilaxia que matam o paciente muito rápido, em menos de 20 minutos, em geral, são por medicação venosa. A partir daí, os insetos, então, o inseto começa aqui com poucos minutos e vai crescendo, e daí para frente as alimentares. Então, você vê que a via de administração faz muita diferença. A alimentar, por demorar mais a ter contato com o sangue, com as células, ela demora mais a causar quadros graves. Então, isso aqui, para a gente dentro do hospital, essa informação é muito importante. E quando que a anafilaxia se apresenta? A gente sempre lembra de anafilaxia e lembra de rash. Imagina um doente todo se coçando e tendo as outras manifestações. Antigamente até se falava em, ó, tem que ter um rash cutâneo e mais um ou duas manifestações. Então tem que ser pele mais um sistema. Só que, ó, cutâneo é só de 80 a 90% dos casos. Então até um quinto não vai ter manifestação cutânea. Essa informação, para mim, ela é chave na aula. Porque esses são os casos abatidos. Que o doente vai chegar com um choque inespecífico e não tem rash. Vai chegar com uma manifestação respiratória grave e não tem rash. Então, isso aqui é importantíssimo. Nem toda anafilaxia tem rash cutâneo. A maioria vai ter. O normal é ter, mas até um quinto não tem. Manifestação respiratória, broncoespasmo, broncorreia, edema de glote, estridolaríngeo, coriza, gastrointestinal, diarreia, dor abdominal, vômito. Geralmente, nas alimentares, a gente tem muita manifestação gastrointestinal pelo contato direto. Cardiovascular é menos comum, mas pode ser síncope, hipotensão, taquicardia e até morte súbita mesmo, PCR. E de sistema nervoso central, a principal manifestação é coma, geralmente relacionado ao resto, a hipóxia, a hipotensão. E aí a gente tem dois critérios diagnósticos. Eu gostei bem dessa figurinha, ela está no guideline da Associação Mundial, que ela coloca os dois critérios. Então, o primeiro é o clássico, rash cutâneo e pelo menos mais uma manifestação grave dos outros sistemas. Aí ele fala que é do A, B e C. Então, rash cutâneo com comprometimento de via aérea, com sibilo, com edema de glote, com edema de boca, edema de nariz, então deu congestão nasal, coriza, começou a inchar a boca e arranhar a garganta. Isso com rash cutâneo e anafilaxia. Ou rash cutâneo com hipotensão, com síncope, com má perfusão tecidual, taquicardia. Ou hipotensão com sintomas gastrointestinais. Rash cutâneo com sintomas intestinais. O paciente foi no restaurante, comeu uma comida oriental que tinha amendoim, tinha frutos do mar, tinha várias coisas. E ele teve um rash, começou a vomitar, vomitar, vomitar junto com o rash. Isso é anafilaxia, mesmo se ele não tiver nenhum outro sintoma. Agora, o pulo do gato está aqui, no segundo critério diagnóstico. Porque o primeiro, ele é mais tranquilo. E aqui no primeiro ele fala que você nem precisa ter um alérgeno. Então, rash cutâneo com manifestação, mesmo sem ter um alérgeno conhecido, já fecha o diagnóstico para anafilaxia, porque é muito comum. Agora, se ele não tiver rash cutâneo, aí ele pede que tenha um alérgeno provável. Então, quando chegou um paciente chocado, um choque inespecífico, chegou para mim taquicárdico, hipotenso, não tinha nada de pródromo, não estava febril, não teve sangramento, de repente ele ficou hipotenso. Busque ativamente se ele não tinha um alérgeno possível, se ele não foi picado por um bicho, se ele não tinha acabado de comer alguma dessas coisas, fruto ou grão, porque pode ser anafilaxia. Então, a grande diferença dos dois critérios: o primeiro, tem que ter rash, mas não precisa ter alérgeno. O segundo, não precisa ter rash, mas tem que ter alérgeno. E todos vai ter que ter comprometimento de um dos sistemas, ou do A, ou do B, ou do C. Então, para ficar fácil, é essa aí. Se tem rash, se não tem rash, precisa ter alérgeno, pelo menos provável. E os diagnósticos diferenciais, eu coloquei aqui uma lista pequena, mas envolve praticamente tudo na medicina. Uma hipotensão tem rash, pode ser qualquer coisa. Mas os principais, a urticária simples, e a grande diferença da urticária simples é que eu vou ter um rash, tem os outros comprometimentos. Às vezes eu vou confundir os pacientes, por exemplo, com asmático, que tiver um broncoespasmo leve. Nesse caso, eu posso considerar que é uma urticária leve, se o broncoespasmo for fácil de reverter e não tiver outro,
mas na dúvida trate como anafilaxia. Mas urticária, em geral, é só acometimento. O angioedema provocado talvez seja um dos mais difíceis, mas o grande pulo do gato para perceber ele é o tempo de evolução. O que é um angioedema provocado? Aquele angioedema que é muito comum no uso de IECA, que o paciente chega e fala, ó, doutor, chega com a língua grandona, ó, doutor, eu tomo meu remédio normal, nada é diferente, minha vida estava sempre do jeito que foi. Deitei e acordei à noite com minha língua muito inchada. E geralmente é um angioedema assimétrico, um lado da boca, um lado da língua fica maior, fica um lado muito inchado e o outro não. E aí você pergunta, mas como é que foi isso? Fala, doutor, eu dormi bem, daí a pouco começou a coçar, eu acordei, tomei uma água. 2 horas depois eu percebi que estava um pouco inchado. 3 horas depois aumentou um pouco mais, eu resolvi ir para o hospital. O tempo de evolução do angioedema provocado, ele é mais lento. Então ele não começa já grave, não começa com angioedema exuberante, inchando o olho, inchando a boca. Ele começa devagarzinho, vai evoluindo. Geralmente está relacionado com IECA, pode ser causado por ANE também, mas o mais comum é IECA ou BRA e tem esse comportamento, geralmente na noite. Pode acontecer de dia, mas é mais comum à noite. E o angioedema hereditário, também dentro dos angioedemas, é um outro diagnóstico diferencial importante. O angioedema hereditário, ele não tem nada a ver com mastócito, ele é causado mediado por bradicinina, é uma doença genética. Então, a grande pergunta para saber se pode ser angioedema hereditário é perguntar se alguém da família tem também. Você fala, alguém na sua família já ficou inchando assim? E ele também tem uma evolução muito lenta. O angioedema hereditário, ele demora horas para fechar uma via aérea. Não é uma coisa de um dia para a noite. E o tratamento, ele não responde com o tratamento de anafilaxia. Nenhum dos dois geralmente responde. Alterações locais de laringe, crise de asma, também são coisas mais tranquilas de separar. Essa daqui, acho que pouca gente conhece com esse nome, síndrome do homem vermelho, era uma reação mais comum antigamente, hoje não é tão comum. É quando você infunde vancomicina rápido, e aí você causa um rash com hipotensão muito importante. E é difícil de diferenciar da anafilaxia, porque se a anafilaxia é muito comum com remédio venoso, principalmente antibiótico, você correu uma vancomicina, o antibiótico é venoso. A diferença é que a síndrome do homem vermelho você trata só com antistamínico. Mas, na dúvida, todos os guidelines e todos os artigos sobre síndrome do homem vermelho falam, deu dúvida, trata como anafilaxia, que é o espectro mais grave. Mas envolve a infusão passada, causavam mais isso, porque elas tinham uma composição não tão pura quanto as de hoje. Essas outras são mais difíceis de confundir, então síncope vasovagal, eventos cardiovasculares, intoxicações, acidente cáustico, mas às vezes vai dar dúvida. E como que a gente confirma o diagnóstico? Qual que é o exame padrão ouro para falar que o paciente está tendo uma anafilaxia? É o médico. Então, é o supermédico mesmo. Não tem nenhum exame laboratorial. Existe até exames que podem ser feitos em ambiente de pesquisa, mas o exame verdadeiro é o exame físico. Então, a história clínica com o exame físico, a semiologia aqui é absolutamente soberana. O tratamento ele vai envolver medidas gerais, e aqui eu destaco a remoção do alérgeno. Às vezes ela não é factível, mas às vezes ela é. Por exemplo, se a gente foi picado por uma abelha, o ferrão pode estar ali ainda. Tem que tirar o ferrão, tem que saber tirar o ferrão. A gente não tira com pinça, a gente tira raspando ele com uma lâmina, porque se a gente apertar, ele pode inocular mais veneno. Ou se foi um paciente que teve contato cutâneo com uma substância, é importante lavar. Ele estava lá espirrando agrotóxico e se contaminou com aquilo. Fornecer oxigênio, se tiver hipotensão, fornecer fluido, que não tem muito mistério. E o tratamento de verdade, o tratamento específico, aquele que é ignorado em até 80% dos casos, é um medicamento muito conhecido de todo mundo que trabalha em emergência. É a adrenalina, a boa e velha epinefrina. Só que ela não é venosa, diferente da PCR. A gente faz na coxa, a gente faz no vaso lateral, a dose é de 0,01 miligrama quilo. Não precisa ficar 0,5. Criança vai ser até 0,3, porque depois de 30 quilos a gente considera que é igual a adulto. E a gente vai lateral da coxa, pode fazer a cada 5 a 15 minutos, a depender da resposta. Tem que saber na hora de fazer adrenalina. Avisa o paciente que dói, porque vai ficar dolorido a região que você aplica, e explica para o paciente que é normal, que ele vai ter taquicardia, vai ter tremor, pode ter diaforese, pode ficar suando, pode ficar um pouco angustiado, agitado, porque é o efeito do remédio. Se o paciente for coronariopata, talvez ele tenha até dor
anginosa, mas não pode deixar de fazer o remédio, porque ele tem angina. Ele vai morrer de anafilaxia se você não fizer. Para não decorar a dose, tem essa tabelinha que é do Guideline Australasian, que ele é bem interessante de ter assim, nos prontos-socorros. Eu acho que ele é bem legal, porque ele coloca a idade e uma dose mais ou menos com a ampola que a gente tem, que é a ampola de 1 para 1.000. Então, menor que 1 ano, 0,1 ml. De 1 a 2 anos, 0,1 ml. De 2 a 3, 0,15. Ou, se tiver difícil, uma regra que é boa de lembrar peso dos pediatras, a idade vezes 2 mais 9. Então, uma criança de 3 anos, idade vezes 2, 3 vezes 2, 6, mais 9, 15 quilos. Então, essa regra funciona bem, idade vezes 2 mais 9. Ou então aplicativo, né? A gente tem aplicativo de regra de browser também que funciona. Mas essa tabelinha é bom ter ela por perto ali para colar rapidinho. Quando não responde, então a gente fez lá uma adrenalina, o paciente estava com broncoespasmo, estava com hipotensão. Eu fiz, ele respondeu parcial, daí a pouco começou a ficar hipotenso, começou a chiar de novo, passou 5 minutos, eu fiz mais uma. Da segunda frente, eu já começo a considerar o paciente como refratário. Então, a gente pode ir repetindo intramuscular, mas a partir da segunda, o ideal é, se eu já tiver um acesso, começar a infusão contínua de adrenalina, que a gente já considera que é uma anafilaxia refratária. Se eu não tiver acesso, porque é difícil pegar acesso nesses pacientes, né? Até porque você deu adrenalina, então ele vai fazer vasoconstrição periférica e as vezes dele vão sumir todas. Então, se não tiver acesso, não tiver conseguindo ainda, pode ir fazendo IM. Mas se já tiver acesso, desejável é que a partir da segunda dose você comece a fazer infusão contínua. A infusão tem vários jeitos de diluir. O mais comum é diluir uma ampola de adrenalina em 100 ml. Vai ficar 10 microgramas por ml. E aí você vai ligar 0,5 a 1 ml por quilo hora, para fazer continha, e vai aumentar de acordo com a resposta do paciente. Crianças, você vai ter que fazer continha, 0,1 a 1,5 micrograma por minuto. Pode usar outras medicações? Pode. Se não responder à adrenalina, você começou a subir muito essa dose, tá ali 2, 3, 5 ml por quilo hora, e não está funcionando, a segunda droga seria a vasopressina. Nível de evidência? Ruim. Não vai ter estudo grande sobre isso, porque já não é uma doença tão comum. A refratária é menos comum ainda, e é uma doença crítica, então é difícil você randomizar uma doença crítica nesse cenário. O que a gente tem de evidência é opinião de estudo observacional. E eles recomendam como segunda linha nos casos refratários vasopressina. Mas muito robusto, se quiser usar outras, pode usar, não tem problema. Outras drogas são adjuvantes. O que que significa adjuvante? Está ali, mas não é tão importante. Então, não pensem igual muita gente pensa. Eu vou dar um corticoide, vou dar um anti-histamínico, e se não responder, eu vou dar adrenalina. Não, o tratamento é adrenalina. Isso é a mesma coisa de falar que vai dar volume, corticoide para sepsis, e se não melhorar, vai dar antibiótico. Então, o tratamento é adrenalina. O resto vai depender do caso. Então, se o paciente é asmático ou se ele está com um broncoespasmo, eu posso considerar fazer beta-agonista inalatório ou até adrenalina inalatória, não tem problema. Vai ser um adjuvante, vai ajudar a tratar aquele sintoma específico. Mas o que vai reverter a anafilaxia é a adrenalina. Corticoide, antigamente se falava muito sobre reação bimodal, nós vamos falar mais para frente sobre isso. No que ele ajuda hoje? Quando que se recomenda pensar em fazer? Quando o paciente tem urticária, é muito importante. Então, sintomas alérgicos de pele, o corticoide pode ajudar. E é o mesmo pensamento para o antistamínico. Ele vai ajudar nos sintomas de prurido, de pele mesmo. O glucagon, ele começou a ganhar mais importância na medida que os pacientes passaram a usar mais beta-bloqueador. Então, o paciente com beta-bloqueador não responde tão bem assim à adrenalina, e aí é recomendado que, nesses casos, você considere o uso de glucagon, se ele tiver em uso de beta-bloqueador de canal de cálcio. Se não tiver, pode usar glicoinsulina. Mas glucagon, o recomendado é que tivesse em toda grande emergência. E aqui tem uma sirene piscando para lembrar do que mata. Então, como que a anafilaxia geralmente mata? Não é mistério para ninguém. Mata sim. A anafilaxia mata com comprometimento de via aérea. Esse aqui tem cara de angina provocado, assimétrico de boca, esse primeiro. Mas, geralmente, o acometimento de via aérea ele é muito rápido. Então, essa via aérea vai ser uma via aérea difícil. Aqui nas imagens de baixo, nas laterais, a gente tem duas imagens do que você pode ver na hora que você está laringoscopando o paciente.
Às vezes você vai ver só a epiglote, as aritenoides muito edemaciadas, ou você não vai ver nada mesmo. Então, esse é um paciente que, se ele chegou para mim, tem estridor, tem comprometimento de via aérea, não espera de saturar. Fez uma adrenalina, ele não respondeu, enquanto você está vendo se responde ou não, já começa a montar material de via aérea. Fez a segunda, já é a hora de pensar em tubar. Se esse cara não respondeu na primeira e precisou de fazer a segunda, é a hora. Porque se você perder mais tempo, ele vai fechar a glote. E ele não te satura, ele só te satura quando fechou. E é um paciente que material de via aérea inclui material para via aérea cirúrgica, para fazer crico cirúrgico. Porque depois que fechou, fechou. Não adianta passar máscara laríngea, não adianta passar guedel, não adianta passar mais nada. Então aqui, crico por punção. E aí, entrando na vereda do, dos conflitos, né, dos pontos de polêmica e das dificuldades que a gente encontra no dia a dia. A primeira polêmica é a tal da reação bimodal. O que é isso? Reação bimodal é o paciente chegou, tinha uma anafilaxia, eu tratei. Depois de 6 a 8 horas, ele volta a ter sintomas alérgicos, eu tenho que tratar de novo. Por isso que chama bimodal. São 2 picos de sintomas de anafilaxia. Isso é uma coisa bem rara de se acontecer. Não é uma apresentação comum. Se não é comum, eu já fico um pouco mais tranquilo. Mas esse estudo aqui ele é bem legal, relativamente recente, de 2020, que ele juntou vários estudos observacionais para ver o que aumentava a chance de eu ter reação bimodal. Porque isso muda a minha conduta frente à alta. Se meu paciente daqui a 8 horas ter outra anafilaxia, esse cara não pode ir embora. Ele vai ficar no meu pronto-socorro. Mas como que eu escolho quem fica no pronto-socorro e quem vai embora? Porque numa sala de emergência agitada, 8 horas é muito tempo. 8 horas no meu plantão, em geral, passam 13, 15, 20 pacientes. Então dá para ficar ali prendendo quem não é para prender. E aí eles viram isso aqui, ó. Os principais fatores de risco, as principais características dos pacientes que tinham reações bimodais são essas. Quem se apresentou com um quadro inicial muito grave, e se esse quadro foi muito rápido. Então, o paciente chegou com 5 minutos, ele estava fechando o glote, já estava tendo que dar a segunda adrenalina. Dei a primeira, com 3 minutos, eu já dei a segunda. É um quadro muito exuberante. Esse paciente tem um risco maior. Gastou mais de uma dose de epinefrina. Gastou 2, gastou 3, foi para infusão contínua. Teve hipotensão ou não tem gatilho conhecido. É uma anafilaxia que talvez, fiquei na dúvida ali se é anafilaxia mesmo. Quem tem manifestação cutânea muito exuberante e em crianças as que foram causadas por medicamento. Então, esses aqui são os principais fatores de risco, os 2 primeiros são os mais importantes. Então, quem eu vou segurar no meu plantão? Quem tiver quadros graves iniciais ou quem precisou de mais de uma dose de adrenalina. Esse paciente não pode ir embora. Vai ficar no hospital 12, às vezes até 24 horas. E aí tinha gente que falava isso aqui, ó. Ah, não, mas o que acontece, Luiz? Eu vou, né? Se a reação vem depois, dá para eu prevenir ela de um corticoide, ele não vai ter. Nenhum estudo mostrou para a gente que isso funciona. Então, antigamente a gente falava, ah, não, dá corticoide que diminui a chance de reação bimodal. Na prática, nenhum estudo conseguiu mostrar isso. Ah, são grandes estudos, ensaios clínicos randomizados. Já falei, a anafilaxia não é uma doença comum e é uma doença crítica. É difícil fazer estudo nesse cenário. A adrenalina na PCR foi a mesma coisa. Então, os estudos que a gente tem são estudos de menor qualidade, por motivos já explicados. Mas não há evidência importante de que corticoide antihistamínico previna a reação bimodal. Não se deve dar de rotina para os pacientes. Pensando nisso, corticoide antihistamínico é para reação cutânea grave. Quanto tempo a gente mantém a observação? Teve esse outro estudo aqui bem legal, 2018, não é tão antigo, que observou a ocorrência de reação bimodal e quanto tempo depois ela ocorreu. Então, aqui tem um percentual, se você reparar, após 12 horas, nesse estudo, 98% dos pacientes já tinham um valor preditivo negativo, né? Eu tinha um valor preditivo negativo de 98% do meu paciente ter reação bimodal. Outros estudos que eu procurei sobre reação bimodal, eles colocam que até 12 horas, 50% dos pacientes que tiveram reação bimodal já apresentaram ela. Em geral, eles apresentam entre 6 e 8 horas, 50%.
Esse estudo foi um pouco melhor, ele mostrou um valor preditivo negativo de 98%. Com base nele e nesses outros estudos, a tabela é uma tabela, lógico, que vem da realidade deles, nós vamos falar da realidade da alta daqui a pouco, mas ele fala da observação de acordo com critérios muito pontuais. Então, ele fala, ó, o paciente que eu vou considerar como fast track discharge, ou seja, o paciente que vai chegar, vou tratar e vou liberar ele para casa em até 2 horas. Vai ser uma observação curtinha. Ele fala que é o paciente que chegou com teve uma resposta muito rápida. Então, eu dei uma dose de adrenalina, em 5, 10 minutos ele estava zerado. Meia hora ele estava assim, doutor, estou bem, posso ir embora. Resolveu completamente os sintomas. Ele tem a caneta auto-injetora de adrenalina em casa. No Brasil, é um pouco complicado isso aqui. E ele tem alguém para acompanhar ele em casa. Ou seja, se ele tiver reação de novo, ele consegue se tratar. É um cara orientado. Esse cenário no Brasil é bem raro, porque aqui as canetas não são liberadas para venda livre, as canetas de auto-injeção de adrenalina. Uma caneta igual a de insulina, que você até consegue comprar, mas é um pouco burocrático, tem que fazer um relatório do alergista, encomendar via importação, liberar, então é bem chatinho. Consegue, mas não é uma coisa. Cenário no Brasil, em geral, é pouco aplicado. O segundo cenário é mais possível. Então, ele fala, ó, observação de 6 horas após a resolução dos sintomas, se, no máximo, 2 doses de adrenalina para tratar a reação. E aí ele coloca aqui, ó, que lá fora, duas doses poderiam ser usadas, se o paciente tem todos aqueles outros critérios, no Brasil esquece. E se ele já teve reação bimodal. Acho um pouco agressivo para o nosso cenário, mas é factível, talvez aqui uma observação de pelo menos 12 horas, porque a gente não tem caneta injetor em casa, mas se ele usou 2 doses, mas recuperou rápido, e já teve uma reação, eu sei que o risco dele é um pouco alto, mas naquele estudo de antes, 12 horas, valor preditivo negativo de 98%. Aqui ele recomendou 6, porque o cenário deles é diferente. E observação por 12 horas após a resolução de sintomas, se reação severa, o paciente tem asma ou reação que envolve comprometimento respiratório grave, nós já falamos que o paciente morre de comprometimento respiratório, geralmente, possibilidade de continuação de ação do alérgeno, então foi um remédio de liberação lenta, foi uma coisa que o paciente ainda vai ter que contar. O paciente se apresenta num turno ruim, então ele chega no começo do plantão da noite, se eu liberar, ele vai para casa de madrugada, é muito mais perigoso ele dormir, diferente dele para casa na hora do almoço. E pacientes que têm dificuldade de acesso a um departamento de emergência. Para mim, o Brasil está mais aqui. Nosso cenário ele é muito mais desse caso. Os pacientes têm dificuldade de chegar no pronto-socorro. Quando ele chega no pronto-socorro, às vezes o atendimento demora, porque está cheio. Nem sempre eles têm quem acompanhe, ou tem alguém que acompanha, mas que não é capaz de acionar o socorro. Infelizmente, a população muitas vezes não sabe chamar o resgate, não sabe nem o telefone. Pergunta o telefone do SAMU, tem uma pesquisa disso que perguntaram qual o telefone do SAMU e a maioria das pessoas falou 193. Então, é uma pesquisa simples que mostra um desconhecimento grande, preocupante. Então, a observação, em minha opinião, extrapolando guidelines, no Brasil, precisou de mais de uma dose de adrenalina, pelo menos 12 horas. Quadros graves no Brasil, 12 a 24. Mas, seguindo o guideline britânico, que é um guideline de primeiro mundo, se eu tiver um paciente muito bem orientado, com fácil acesso, dá para seguir esse guideline. Outros pontos polêmicos, esse daqui, a radiologia fica bem brava com a gente da emergência, né? Anafilaxia induzida por contraste. Não existe evidência de benefício com o uso de preparo. Então, a gente não fica fazendo corticoide antes de dar iodo, porque o paciente falou que tem alergia a camarão ou alergia a iodo. Tem que fazer o exame? Essa é a primeira pergunta. Tem que fazer. Se prepare para ter uma anafilaxia. Leva adrenalina, fica do lado do paciente, monta material de via aérea. Mas o preparo não se mostrou benéfico ainda. Isso aqui é uma artezinha do Guideline Mundial, que ela é bem interessante, resume o tratamento na alta. Então, a nossa fase na emergência é essa primeira, a fase 1. O que é o mundo ideal? O que deveria ser a alta de um paciente com uma anafilaxia?
Ele sair do hospital com uma epinefrina autoinjetora, uma caneta de epinefrina, ou pelo menos com uma receita para comprar. Ele tem um plano educativo, e nesse artigo eles colocam lá 10 passos para o tratamento para o leigo, um cardzinho para você imprimir e entregar para ele. Fala, ó, só no resgate, se acontecer isso, deite o paciente, faça uma dose de adrenalina na coxa, explica isso passo a passo. O ideal é que a gente tivesse isso. E identificação médica. Aqui, eu gosto de dar de exemplo, vou até mostrar aqui no celular, uma identificação que eu não sei se todo mundo conhece. Você vai no iPhone, vou botar aqui no celular, ó, o celular está aqui. Com a tela bloqueada, você vem aqui embaixo em emergência. E no cantinho tem, não sei se vai aparecer, ficha médica. Está sumindo que eu coloquei fundo na aula. Na hora que você vai em ficha médica, aparece uma ficha com as minhas informações médicas. Então, quem não tiver preenchido, eu oriento os pacientes em geral com isso. Um dos campos é alergia. Então, tem idade, grupo sanguíneo, doenças, medicamentos que usa, telefone para contato de emergência e alergia. Então, esse é um dos caminhos para identificar. Hoje ninguém sai sem o celular, funciona com o celular bloqueado. Mostrei o caminho do iPhone para ter iPhone, mas todos os celulares têm isso. Então, o ideal para o paciente alérgico é que ele tenha algum meio de mostrar para as pessoas que ele é alérgico àquilo. Lá fora tem gente que até tatua, né? Não acho que é para tanto. Os outros planos não são para emergência. Então, seriam confirmar o gatilho, fazer as imagens de IgE e começar a desensibilização. Isso aqui é para o alergologista. Infelizmente, as canetas de epinefrina no Brasil ainda estão bem atrasadas. Mas isso deve melhorar com o tempo. Aqui, para finalizar, 2 cards do resumo do guideline britânico, que é de 2021. O Australasian é desse ano, de 2023, e o Mundial de 2020. Então, são bem recentes, todos os 3 são bem parecidos. E ele coloca um resumão, então, anafilaxia, A, B, C, D, E, óbvio, principalmente você tentando com A, com B, com C, buscar aquelas causas e deitar o paciente para quem é leigo. Fazer a primeira dose de adrenalina intramuscular. Se não tiver resposta, pode fazer outra dose a partir de 5 minutos. Se não resolveu na segunda dose, considere uma anafilaxia refratária. E aí ele traz um outro card para anafilaxia refratária. Fala, olha, pegue um acesso, se não tiver venoso, funciona o intraósseo, comece hidratação, faça adrenalina intramuscular até que você consiga ligar a endovenosa, e aí começa a endovenosa. Ele coloca aquela mesma diluição que a gente falou. Na endovenosa, ó, 1 miligrama, uma ampola, diluído em 100 ml, começar a meio a 1 ml por quilo hora e tateando. Ficar atento para a via aérea e, se ficar refratário, associar outras drogas, a vasopressina é uma opção. Então, é bem direitinho. Dá para imprimir dos dois lados. O link dele está aqui, ó. Nesse link você consegue o PDF com os dois de graça. Tá? Naquele QR Code também tem. Então, quem quiser imprimir para colocar no próprio departamento de emergência, imprime frente e plastifica. Tem o resumo dos dois. Mensagens para se levar para casa: adrenalina, adrenalina e adrenalina. Na dúvida, trate como anafilaxia. Então, o pensamento é igual de pode ser sepsis. Pensou que a anafilaxia de adrenalina é melhor do que não dá. Adrenalina intramuscular. O resto, então, corticoide, antistamínico, broncodilatador, volume, nada disso vai resolver o problema. O que vai resolver é a epinefrina. Lembrar que a via aérea é uma via aérea potencialmente catastrófica, que vai se fechar em poucos minutos. Não dá para residente entrar nesse tipo de via aérea, porque aqui a primeira tentativa pode ser a única. Não porque o paciente vai descompensar, mas é porque a via aérea vai fechar. Quem entra aqui é quem for melhor de via aérea do hospital que estiver ali perto. Observação por no mínimo 4 a 6 horas, naqueles critérios, principalmente se usou mais de 2 doses, ou se já teve quadro de anafilaxia prévia grave, aumentar o tempo, não fazer profilaxia pré-contraste de rotina. E MBE, gente, está lá na Bíblia. Ó. MBE não é novidade. Todo homem prudente age com base no conhecimento. Então, a gente já tem, não são as melhores evidências do mundo, mas são as melhores evidências disponíveis de que epinefrina é a primeira linha. Não fujam dela. Quem tiver alguma dúvida agora, a gente abre para as perguntinhas. Também,
Obrigada, Luiz. Excelente aula. Sua aula